aqui é o Gabriel e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre estruturas de decisão usando if, else e elif no Python, tá bom? Então, para começar aqui, a gente vai fazer um exemplo com if. Primeiro a gente tem que declarar nossa variável, vamos declarar que vou usar aqui meta, tipo alguma coisa de loja, de empresa. A gente vai atribuir um valor, 5.000. Aqui a gente pode usar quantidade de vendas, ok? A gente pode atribuir um valor de 6.000. Agora que entra aqui, if, então se a nossa variável quantidade de vendas for maior que a nossa meta, então print para mim na tela, abre aspas, pode ser aspas simples ou dupla, tanto faz. Parabéns, batemos a meta de vendas. Pode colocar vendemos unidades. Ok? Depois a gente dá um ponto format. A gente coloca a quantidade vendida, tá? Dentro do quantidade vendida dentro do format, para a gente declarar que se a quantidade de vendas for maior que meta, parabéns, batemos a meta de venda, vendemos a quantidade de vendas, unidades, que no caso é 6.000. Aqui a gente dá um Ctrl Enter e está aqui. Parabéns, batemos a meta. Se no caso fosse menor, ele não acontece nada, tá? Porque a gente ainda não trabalhou a outra estrutura. Então aqui ele só acontece alguma coisa se, por exemplo, ó, um a mais ele já conta, tá? Então aqui é basicamente isso. O if ele serve para isso, tá? O if ele trabalha se dentro dessa condição e dessa condição, se nessa condição for maior que essa condição, ele dá um resultado para a gente. Ok? Agora a gente vai entender um pouco mais sobre o else. Então vou copiar aqui, ó, para ficar, não, vou colocar aqui embaixo mesmo. Então, digamos, a gente tem que apagar aqui, ele não pode estar no tab, porque o else ele tem que ficar nessa condição do if, tá? Se ele ficasse aqui, ele não conta. Então aqui a gente dá um else, dois pontos, print para mim, que pena, não batemos a meta. Vendemos tanto, vírgula, a meta era unidades. Para ficar melhor, mais bonitinho. Vendemos e aqui a gente pode também colocar unidades para ficar mais bonitinho. Aí aqui tem um grande porém, a gente vai colocar o ponto format também, tá? Só que o ponto format aqui a gente tem que colocar em ordem. Então, que pena, não batemos a meta. Vendemos, então aqui a meta, tá? Então a gente tem que colocar a quantidade de vendas aqui dentro, que é o primeiro, vírgula, meta. Por quê? Aqui ele vai falar quanto a gente vendeu e aqui quanto era a nossa meta. Então aqui, ó. Vamos só colocar aqui para ver qual. Aqui então ele vai fazer o seguinte, se essa primeira condição não der, ele trabalha nessa segunda condição. Então, por exemplo, aqui ele vai trabalhar a primeira condição. Parabéns, batemos a meta, vendemos 5.001 unidades. No caso agora, ele não vai bater a meta, ele vendeu só 3.000 unidades. Que pena, não batemos a meta, vendemos 3.000 unidades, a meta era 5.000 unidades. Show? É basicamente isso. Aqui a gente poderia colocar outras coisas também, mas em relação a isso, a decisão de if e else é basicamente isso. A gente também poderia trabalhar com elif, só que a gente trocaria aqui, seria elif, e aqui seria else. Só que eu vou dar um outro exemplo como a gente trabalha com o elif. Show?
É isso, galera. Obrigado.